Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Vamos entender aqui os nossos menus de contas a receber, contas a pagar. Então, quando eu acesso aqui contas a receber, eu tenho aí 3 condições, né, dentro do meu contas a receber. O próprio documento de contas a receber em si, o registro de cheques, ou seja, recebi através de cheque, né? Então aqui eu consigo analisar tudo que aconteceu através de cheque e a administração de cartão de crédito, né? Então, quando eu acesso, ele é um menu de transição, ele tem critérios para exibir efetivamente todos os dados, né? Então aqui eu consigo fazer a análise dessas informações. No contas a receber, como que eu vou fazer o processo, né? O processo 1 a 1, one by one, né? Uma coisa por vez. Então eu vou colocar o meu cliente aqui, né? Quando eu coloco o cliente na tela contas a receber, então ele vai trazer para a gente as notas fiscais de saída. E se eu colocar fornecedor no contas a receber, o que ele vai trazer para a gente? As notas fiscais de entrada. Tá vendo? É uma nota fiscal de entrada aqui. Ó. Mas num contexto a crédito aqui, tá vendo? Ou seja, é um valor negativo, como se eu estivesse devolvendo, né? E eu tenho também o pagamento por conta, que aí também é uma coisa que é comunicado lá no módulo, né? Onde eu não tenho um parceiro de negócios envolvido. Eu tenho apenas a indicação que eu estou tirando de uma conta contábil do sistema contra uma conta bancária, uma conta caixa, né? Que é a conta usada ali na operação do banco. Então aqui, vou pegar o cliente. Quando eu abro o cliente, ele vai listar para nós todos os documentos, né? De o que está em atraso e o que não está. No caso aqui, tudo está em atraso. Que lembrando, é tudo que tem um asterisco, né? Isso, tudo que está aqui sinalizado com o asterisco, ele está em atraso e na coluna dias em atraso ele dá uma representação para a gente de quantos dias isso representa, né? E aí, conforme eu vou selecionando as parcelas, ele vai me dando um total, né? Que é o que eu estou assumindo nesse lançamento. Então, conforme eu vou marcando aqui, né? Ele vai totalizando. Então, quer dizer, é isso que eu vou levar para confirmar o recebimento desse cliente. Tá? Então, eu vou pegar só os 2 primeiros ali. E aí, vou colocar mais um detalhezinho ainda. Tá? Aqui, ainda na linha do contas a receber, eu tenho essa coluna aqui que é o pagamento total. O que significa esse pagamento total? É o quanto eu vou realmente efetuar. Reconhecer como recebido. Reconhecer como recebido. Então, a partir do momento que eu altero esse valor, eu estou mudando ali, né, o total que eu vou receber dentro desse processo, né? Essa diferença, ela pode permanecer dentro do meu valor a receber. Então, aqui, se eu disser que eu estou recebendo só 15 mil, vai ficar ainda pendente os 308,62. Mas, se aqui eu receber, por exemplo, colocar que eu estou recebendo aqui 30.200. Tá vendo que tem uns encargos bancários ali de 321,84? Então, fica uma pendência nesse lançamento que vai ser lançada automaticamente como um juros ou como um desconto, dependendo do valor. Então, se eu estou recebendo a mais, ele entende como um juros. Se eu estou recebendo a menos, ele entende como um desconto. Né? O mais importante aqui é que, assim, pensa comigo. Se eu disser que eu estou pagando menos aqui na linha, então eu estou dizendo que o cliente me pagou menos, mas eu ainda vou receber a diferença. Se eu assumir que o pagamento total é o valor que está aqui e aqui eu registrar um valor diferente, então eu estou dizendo que houve um encargo envolvido dentro desse processo.
e aí o SAP vai contabilizar de acordo, tá? É muita informação, né, imediatamente, mas é importante porque, às vezes, a pessoa não entende o porquê que o sistema não tirou o lançamento do cliente a receber, sendo que, não, eu só recebi metade da parcela, né? Porque às vezes acontece aquela questão do cliente falar assim, ô, fulano, eu não consigo te pagar tudo agora, posso te pagar metade, depois a gente acerta a Aí tem diferença? que emitir a nota total e fica a diferença para acertar depois, mas se faz o reconhecimento total, entra como desconto, você perde essa Isso. rastreabilidade aí, né? Exatamente. Então é muito importante entender esse comportamento do sistema conforme a gente está fazendo esses preenchimentos, tá? Então, aqui, a partir do momento que eu marquei as parcelas, eu posso ou clicar aqui no meio de pagamento, então se eu clicar aqui dá certo, ou eu posso usar um comando aqui do teclado que é o Ctrl Y, tá? Então tem aí também uma teclinha de atalho, né? Se a gente for aqui no ir para, o ir para é um menu que sempre é modificado, né? As opções e o que é apresentado nele de acordo com o documento que eu tô. Então, se eu abrir uma nota fiscal de saída aqui, ó, e for no ir para, ele vai ter um monte de opções que é similar ao botão direito em alguns aspectos. Algumas das funções estão disponíveis no botão direito, mas aqui está o que eu posso usar, tá vendo? Ó? Tudo que está acessível nesse momento. Sim. No ir para, ele vai ter todos os menus relacionados à nota, mas inclusive o que você não consegue ter uma relação. Ter uma relação naquele momento. Naquele momento. Então, tudo que eu poderia, tá vendo? Ó, meio de pagamento, lucro bruto, cálculo do volume e peso, vai estar aqui, ó, meio de pagamento, lucro bruto, cálculo do volume e peso. Então, quando eu clico com o botão direito, eu só vejo o que eu posso usar. Mas se eu quiser ver todas as opções que eu poderia ter nesse documento, eu posso clicar no ir para. E aí, no ir para, ele também me dá aí as teclas de atalho, né? Que aqui no botão direito não dá. Então, quando eu estou aqui numa tela nota fiscal de saída, qual é o comando para abrir o meio de pagamento? Ó, beleza, Ctrl Y. Mas se eu não sei, eu posso consultar aqui no menu do SAP. Voltando aqui no nosso contas a receber, então no momento que eu cliquei no Ctrl Y, ele vai abrir para nós o meio de pagamento. Então, quando eu acesso aqui o meio de pagamento, daí voltando para o assunto que a gente tinha citado anteriormente, eu tenho as opções cheque, transferência bancária, cartão de crédito, dinheiro e boleto. ou boleto, né? Então, como que seria no caso do cheque? Eu tenho que lançar aqui as informações, né? Não sei se quem está assistindo hoje já mexeu com cheque, né? Já existe uma geração aí que não conhece cheque. Tem uma geração que já está no mercado de trabalho aí, que nunca nem viu cheque direito. Exatamente. Então, quando a gente registra um cheque, eu não necessariamente estou colocando ele na minha conta contábil, na minha conta bancária. Eu estou dizendo que eu recebi um papel. Eu tenho um papel aqui, ó, tá na mão, né? Então ele ainda não foi para o banco. Ele só vai para o banco quando eu for lá nos cheques aqui, na minha gestão de registro de cheques e efetivamente concluir ele, ó, esse cara veio para minha conta. Por isso da conta de compensação. Por isso da conta de compensação, exatamente. E é aqui, ó, conta de cheques recebidos, né? Então ele vai colocar dentro dessa conta transitória, que é a conta de compensação, cheques recebidos, até que eu diga, ó, recebi mesmo. E for para a conta contábil de fato ali, para reconhecimento final, né? Isso. Transferência bancária. Aqui, né? Até ele puxou os cheques recebidos, porque é a conta que já está pré-setada dentro da operação. Mas eu poderia dizer que eu recebi aqui no Banco Itaú. Tá vendo? Veja que quando eu mudo a conta, ó, muda as opções, ó. Aqui é uma conta de valor transitório. Então, tá indo para cá, mas ainda não estou especificando o motivo do dinheiro. Mas aqui no Banco Itaú, que no caso é uma conta caixa, então se a gente acessar essa conta aqui, ó, ela está marcada como conta caixa. A conta de valores transitórios
ela não está marcada como conta caixa. Então o SAP entende se você está indo para uma conta transitória de compensação ou se você está indo para uma conta caixa direto, né? Então aqui eu vou especificar a data, posso colocar um código de Uma referência, referência. né? E aqui eu tenho o item do formulário primário, que é apenas um indicativo, né, do que eu estou fazendo aqui. Então, aqui no caso é um pagamento de nota fiscal de cliente. Então, o cliente está me pagando, né? Aqui, no valor total, é onde eu especifico quanto que ele está me pagando agora. Então, me pagando 20 mil. Nesse caso, ele entendeu que 20 mil é o valor e ficou 30 mil, que é o valor a pagar, e encargos tributários dos 10. Se eu zerar aqui, volta para o saldo, fica ainda pendente. Se eu colocar aqui, vai entrar como desconto, né? Se eu colocar 35 mil, vai ter aqui, e aqui eu colocar, né? Então, nesse caso aqui, ó, se eu estou pagando, recebendo a mais, aí já entraria como um juros dentro da operação, né? Tá. Mas, se eu clicar aqui, ó, Ctrl B, ele já aceita o valor automaticamente, que é o que estava previsto, né, dos documentos selecionados. Pensa num processo rápido, né? Eu cliquei aqui, vou na transferência, coloquei a conta do banco, que poderia estar definida lá na determinação de contas contábeis, né? Essa conta para vir automaticamente aqui. Coloquei a data de transferência, cliquei aqui Ctrl B, né? Já marquei o valor, dou OK, adicionar documento. Lembrando que quando adiciono o documento, ele vai processar esse lançamento quando? Na data que está aqui em cima. Tá? Na data de lançamento, né? Sempre Na lançamento. data de lançamento, isso aí. Então, quando eu clicar aqui no adicionar, ele vai, de uma forma prática, executar o contas a receber. Então, se eu navegar aqui para o último registro, está aqui o documento que foi executado e, juntamente com esse documento, eu tenho aqui a minha transação, que é o lançamento contábil, pagando, olha só, mas, Alisson, aqui no contas a receber, você marcou 2 prestações, mas no lançamento contábil, ele fez apenas um crédito, reduzindo o valor, né, de saldo do meu cliente, contra a minha conta do banco, que é o que eu acabei de receber, né? Não colocou as duas, mas, né, o contas a receber, ele já funciona como um documento de conciliação, de reconciliação. Lembra lá da questão da reconciliação manual que a gente simulou no vídeo anterior, né? Então, se eu acessar lá a gestão de reconciliação, eu consigo enxergar esse documento também lá dentro, tá? Então, se eu botão direito cancelar, ele vai fazer um documento de estorno dessa operação e vai devolver as 2 parcelas de novo para o estado original antes do lançamento. O mesmo processo aconteceria aqui através do contas a pagar, tá? Exatamente igual. Mas ainda terminando aqui, só para a gente poder fechar